Olá, amigos. Vamos então para a pergunta do dia. E a pergunta é a seguinte: qual é o maior erro de quem busca liberdade financeira? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, maior erro da liberdade financeira. Eu separei para vocês aqui três insights, três coisas que são muito ilusórias, sabe? Mas o que acontece? Na verdade, a gente também tem que ter uma certa paciência com o que a gente analisa, cara. Por exemplo, o primeiro erro que eu vou falar é o seguinte: é o cara achar que ele vai poder parar de trabalhar, entendeu? Não é questão de poder parar de trabalhar, cara. Poder você vai poder, velho. Entende? Por exemplo, eu comecei a buscar esse trem de liberdade financeira. Olha só como é que a gente tem que ter paciência com a situação. Eu comecei a buscar com o objetivo de parar de trabalhar. O objetivo era esse. Por quê? Porque quando você se vê obrigado a trabalhar, é ruim. Entende por quê? Porque é uma obrigação, é uma coisa que você tá tendo que fazer, que você não pode sair daquilo. Porém, o que que acontece? A gente tem que analisar de uma forma muito honesta. Em qual sentido? Nesse sentido aqui que eu vou falar pra vocês agora. Que quando você começa a trabalhar, e aí você vai conquistando suas coisas e tudo mais, aí você vê que é uma coisa boa. Sabe? Você vê que é uma coisa boa. Então você vai e começa. Você quer fazer suas coisas. Porque você viu que você conseguiu conquistar. Sabe? Então assim, você quer continuar. Então, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, comecei fazendo galpões, né? Tive a ideia, falei assim, tinha lido o livro do Hugo, que falei, contei pra vocês aqui o caso já. Aí peguei, velho, falei assim, ó, vou começar a fazer tudo mais. Aí se eu fizer um, vou ganhar tanto, fizer dois e tudo mais, e tal, vou fazer acontecer. Aí beleza, fiz o primeiro. Demorou mais ou menos 2 anos. Cara, quando eu terminei de fazer aquele negócio, bicho, foi uma realização, assim, pra mim. Eu tava com uns 20 e poucos anos. Foi um troço louco, entende? Foi um negócio assim que foi muito top. Aí beleza, aí acabei de fazer, né? Aí tal, fui pagar minhas contas, dos negócios que eu tinha ficado devendo antes e tudo mais, paguei todo mundo, foi top. Passou um tiquinho, eu já fiquei com vontade de fazer outro. Por quê? Porque o significado que aquilo ali trouxe foi top demais. Entende? Então assim, quando a pessoa que fala isso é a pessoa que já pode parar de trabalhar, tipo assim, por exemplo, eu vou virar pra vocês aqui e falar assim, ó, o maior erro é você achar que você vai parar de trabalhar. Aí o cara que tá doido pra parar de trabalhar, ele vai virar e vai pensar assim, pá, então eu não quero esse trem não, eu não vou poder parar de trabalhar, eu vou fazer, o que eu vou fazer com esse troço? Você entende o que eu tô querendo dizer? Mas não é isso, velho. Não é, na verdade não é. Por quê? Porque na verdade é o quê? Para você não querer parar de trabalhar, você tem que poder parar de trabalhar. Sacou? Entendeu o negócio? Pra você, ó, vou repetir pra você. Pra você poder não querer parar de trabalhar, você ficar com vontade de não parar de trabalhar, você tem que poder parar de trabalhar. Aconteceu comigo isso, velho. Eu cheguei lá, por exemplo. Aconteceu esse caso. Vou ficar, não vou passar para outro caso, não. Vou ficar nesse caso do primeiro galpão. Aí aconteceu esse caso do primeiro galpão, beleza. Aí aconteceu, tal. Fiz lá, aluguei pro cara, começou a entrar dinheiro e tudo mais e tal. Foi tão legal esse processo que aconteceu que eu fiquei com vontade de fazer outro. Aí fui lá e fiz outro. Juntei dinheiro, demorou, passou anos, beleza, tal. Foi nada assim, ai, fui lá e fiz outro. Não, fui lá e apareceu. Pá, não, velho. Não é assim. Entendeu? Custou. Fiquei andando a pé, fiquei andando sem carro, fiquei trabalhando de ajudante pedreiro lá junto com os pedreiros. Entendeu? Eu lembro que chegava, tinha um senhor lá, um pedreiro, chamava o São João. Das antigas, sabe? Dos tipos que hoje em dia não tem mais. Se ele estiver vivo hoje, ele vai estar bem velhinho. Ele vai estar assim, com mais de 80, sabe? Naquela época lá atrás ele tinha tipo assim, 60, por exemplo. Chegava o caminhão de. Chegava o caminhão
de cimento para descarregar. Caminhão, assim, a carga de cimento. Às vezes comprava de 50 em 50. Aí o caminhão passava lá, o caminhão passava com muito mais do que 50, né? E aí ia descarregar, a gente já tinha o lugar para descarregar. O lugar para descarregar, ele era estrategicamente perto da porta da obra, para não precisar andar muito, porque senão os caras não iam querer andar e tal, para descarregar o negócio, o cimento. O Sr. João lá de longe ele apontava para mim e falava assim, ó, pede ele aí, ó, ele descarrega aí e tal. Era o dono da obra, entendeu? Tava descarregando o cimento. Mas o que aconteceu? Qual foi o processo que aconteceu comigo? Foi tão legal vivenciar isso que eu fiquei com vontade de fazer mais. Aí quando chegou na hora que eu podia parar de trabalhar, pra que eu ia querer parar de trabalhar? Entende o que eu tô querendo dizer? Igual agora, por exemplo, eu saí de uma obra, tem um tempo agora. Aí beleza, saí da obra e tal, né? Fiz a última obra que eu fui fazer. Aí dei um tempo, tava cansado da obra, a obra durou quase 2 anos, beleza. Terminei a obra tal. Aí saí tal, beleza. Aí, velho, tirei um tempo, viajei, né? Eu sou separado, aí o que eu fiz? Fiz 2 viagens. Viajei com a namorada, passou um tempo, viajei com as minhas filhas, beleza. Aí descansei, passou Natal, passou Ano Novo, passeei, fiz um monte de coisa. E agora, eu vou fazer o que agora, velho? Entende? Eu vou ficar vendo Netflix o dia inteiro? Vou ficar à toa o dia inteiro? Não. Até esse próprio canal aqui que eu tô fazendo, começando agora, né? Canal totalmente assim, tá? Tô começando isso aqui, não sei em que vai dar isso aqui. Mas até o próprio canal que eu tô fazendo agora é um reflexo disso. Por quê? Porque você quer fazer alguma coisa. Entendeu? E por exemplo, mas o canal não é obra. Beleza, mas é outra coisa. Mas você não quer obra? Não quero obra. Quero obra. Porque é um negócio que eu gosto, me identifico muito, é muito gostoso de fazer. Eu acho gostoso aquele processo assim de você sair do zero e construir a coisa, sabe? Muito bom. Só não comecei outra obra ainda por falta de dinheiro. Por quê? Porque eu gastei o dinheiro todo numa obra, nessa última, e agora tô esperando. Aí eu posso parar de trabalhar porque eu tenho a renda das outras coisas e tal. Não preciso ficar, eu tô esperando. Aí, na hora que eu juntar, porque eu não gosto de pegar dinheiro emprestado, na hora que eu juntar dinheiro, aí sim eu vou poder começar outra obra. Mas isso foi a primeira coisa, aquela coisa que a pessoa achar que ela pode parar de trabalhar. Segunda coisa, é o seguinte, é você focar demais na questão do dinheiro e não da sua capacidade em si. Porque no final das contas, o que vale é o seguinte, a capacidade que você tem de ganhar dinheiro. Não o dinheiro, entende? Você vê isso, por exemplo, com os caras que ganham na Mega Sena, por exemplo, vira e mexe, ou então um ganhador de algum concurso, alguma coisa assim. Vira e mexe, você tem um cara que ganha uma porrada de dinheiro e daí a pouco o cara perdeu tudo. Por quê? Porque o cara não tem capacidade, ele não tem capacidade de ganhar dinheiro. Entende? Então, existe esse problema. Você tem que focar em você. Entendeu? Porque o dinheiro, você pode perder o dinheiro. É lógico que o simples fato de você perder o dinheiro já seria até uma prova da sua incapacidade. Então estaria até invalidando isso aí, né? A pessoa que é realmente boa em ganhar dinheiro e que é pé no chão, ela é boa em manter o dinheiro também. Você não vai ficar arriscando tudo que você tem, né? Tinha um amigo meu que ele falava assim, ó, o empresário, ele fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Sabe, falava isso. Eu discordo. Eu acho que o cara tem que sempre trabalhar para ter uma segurança financeira, uma tranquilidade. Mas isso não invalida esse pressuposto aqui, que é o seguinte, você tem que focar na sua capacidade, velho. E não no tanto de dinheiro, entendeu? Que você vai conseguir. Porque o principal, o que possibilitou você chegar naquela quantidade de dinheiro, é justamente a capacidade que você teve de conseguir ganhar aquele dinheiro, né? Então essa proposição 2 aqui. Tá. E o erro 3, velho. Esse erro 3 aí é mito, bicho. Esse trem é mito. Até não poder mais, velho. Que é o cara focar só no futuro. Eu acho um mito, sabe?
Pode ter gente que cai nessa armadilha? Pode. Qual que é a armadilha? A armadilha do cara só juntar e nunca usufruir. Eu acho que tem algumas pessoas que acontece isso. Na verdade, eu conheço gente que acontece isso. No meu caso, não acontece. Sempre eu consegui ter um equilíbrio. Você vai juntando, vai construindo, vai aumentando seu patrimônio, mas aí você tira um pouco de dinheiro para você viajar, você tira um pouco para comprar um carro que você quer, tira um pouco para passear, você vai fazendo as coisas. Você consegue ter uma vida assim equilibrada, você entende? O negócio todo é equilíbrio. Você tendo equilíbrio, o negócio vai, entendeu? Por exemplo, a minha situação que eu tenho hoje é uma situação que eu tento mantê-la equilibrada. Porque se eu começar a inventar moda, daqui a pouco o dinheiro não dá, entendeu? Ah, mas você vive mal? Não. Não vivo mal, vivo pelo contrário, vivo super bem. Porém, se o cara vacilar, não tem limite pro tanto de coisa que você consegue inventar, cara. Você inventa lancha pra comprar, entendeu? Você inventa fretar avião, você inventa tudo quanto é... Entende o que eu tô querendo dizer? O cara inventa, não, eu só viajo agora se for de primeira classe, velho. Pô, mas de primeira classe vai custar 4 vezes o que a passagem normal custa. Aí o cara fala assim, não, mas eu sou especial, eu mereço 4 vezes. Tá vendo? Isso é um extremo, você tá no extremo aqui. O cara só fica numa condição maravilhosa. Você quer ver um outro extremo? Eu vi esses dias o cara dando um exemplo no YouTube, o cara falava assim que ele não gostava de pagar hotel pra ele, porque ele achava que pagar hotel era uma coisa que não tinha lógica, porque ele ia pagar pra dormir, porque lá no hotel ele ficava dormindo. Aí isso aí seria o outro extremo, entendeu? No extremo você tem o cara, tá aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, que ele fala assim, não, eu só vou ficar no hotel mais top de todo, mais caro de todo, mais top. E no outro aqui você tem aqui, não, eu não vou pagar hotel, só vou dormir na barraca, porque no hotel eu vou ficar dormindo, entendeu? Então não tem lógica eu ficar pagando pra dormir. Você tem que achar um lugar aqui, ó. Não, eu viajo de classe econômica, tal, porque vai durar pouco tempo a viagem, vão ser só 8 horas, 10 horas, 12 horas. Mas quando eu chegar lá no lugar que eu vou ficar num hotel razoável, não vai ser o mais caro de todos, mas também não vai ser o hotel mais... o pior de todos também. Vai ser um hotel que vai me dar um ar-condicionado, um quarto bom, tudo mais, uma localização boa, localização estratégica para ir para os lugares onde é que eu vou ficar. Então, equilíbrio. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Me falem nos comentários o que vocês acham desses assuntos, dessas 3 armadilhas. Quais são elas? Achar que nunca vai parar de trabalhar? Não focar na sua capacidade de ganhar dinheiro, focar no montante do dinheiro, e o cara focar só no futuro e não curtir o trajeto. Então tá, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.